Reiner é meio marliano, que não era pra ter o Titã encouraçado. Aonde estava a senhorita Anne no momento da invasão à ilha de Parades? Porque ela também estava atrás do Kenny, porque a gente viu tudo isso, e o plano de invasão à ilha que deu totalmente errado e teve que ser todinho improvisado. No terceiro capítulo do anime de Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titan, como você preferir, a gente teve uma visão invertida aí, né, desse acontecimento, e que pode ter parecido tudo muito corrido, e realmente foi bem corrido. E se você ficou confuso, vem comigo que a gente vai falar sobre isso, e também sobre o que não foi falado no anime, que estava no mangá, e que com certeza deixaria tudo isso mais claro pra você. Depois da vinheta. A história dessa temporada começou a pegar corpo, né? Bem agora. E muitas dúvidas que a gente tinha, que estavam na nossa cabeça desde as temporadas passadas, começaram a ser levemente explicadas ali, né? Começaram a ganhar um contexto, ser elucidada. E nesse episódio que a gente assistiu, ele foi totalmente focado no Reiner, com o intuito de desenvolver o personagem de uma forma bem mais profunda, né? Mostrando pra gente as camadas de alguém que até então pra gente era um inimigo, a gente tinha o Reiner como um vilão. Inclusive, mostra que aquele Reiner que tinha personalidade forte e decidida, na verdade, é só um garoto cheio de traumas e que carrega uma responsabilidade de se tornar um marleano honorário para poder viver com a sua mãe fora daquele campo de concentração em que os eldianos vivem, né? E poder viver ali junto com o pai dele. E quem é o pai do Reiner? Através das cenas de lembranças que a gente viu ali, que vieram na hora que ele estava deitado na cama, com a cabeça ali no travesseiro, a gente descobre um diálogo em que a mãe dele conta que uma certa vez se envolveu lá com o marleano, teve um caso com esse cara, e desse relacionamento ela acabou engravidando, gerando aquele que futuramente iria herdar aí o Titã encouraçado. No anime, essas cenas foram bem mais curtas do que foi no mangá. Inclusive, elas eram bem diferentes, porque no mangá mostra o Reiner criança sentado no colo da mãe e não deitado na cama com a mãe fazendo cafuné ali nele, né? Mas é bem explicado que por ela ser uma eldiana, ninguém poderia descobrir que ela engravidou desse cara de Marley, né? Que era sangue puro lá. Esse tipo de relacionamento era completamente proibido. E se algum marliano descobrisse, né, que eles quebraram essa regra, o cara lá, o pai do Reiner, podia até morrer. Os governantes exigiam isso justamente para não contaminar o sangue puro deles com o sangue amaldiçoado de demônios dos descendentes de Eldia. Foi por esse motivo que o garoto nunca conheceu o pai e que quando ele estava fazendo os testes para poder ser um dos candidatos a herdarem um dos titãs originais, que a mãe resolveu contar a verdade, né? Só porque agora ele teria essa chance de se tornar um marleano honorário, né? E poder ir com a família lá pra Marley. O que ela fez? Colocou toda a responsabilidade em cima do piazão de juntar a família de novo e toca essa bomba aí, menino. Ele tinha que conseguir se tornar um marleano honorário para poder juntar o casal, né, para que eles pudessem viver juntos como uma família, né, com o Reiner junto, inclusive, tudo novamente. Mas depois, quando mostra lá nessas mesmas lembranças, o Reiner já com o marleano honorário, por ter conseguido herdar o Titã, essa expectativa que a mãe dele tinha era só uma ilusão que a mulher tinha criado, e quem é que nunca se iludiu sozinho, né? Acho que você já se iludiu sozinho também. Quando ele encontra o pai dele, o cara enxota o Reiner de lá, né, acumulando ainda mais traumas naquela cabecinha já fragilizada, cheia de frustração, fazendo com que o garoto, que já era super frágil, não só fisicamente, mas também psicologicamente, se tornasse ainda mais destruído, quebrado. Esse capítulo desconstrói ainda mais a personalidade do Reiner nas cenas em que mostra os testes, né, para aquelas crianças poderem se tornar os titãs, os guerreiros. Primeiro eles têm que se tornar os guerreiros para depois terem a chance de virar os titãs. Ele era visto ali pelos colegas como o cara mais fraco, sem capacidade de liderança, sem nenhuma qualidade para poder herdar, nada que qualificasse ele para herdar um desses titãs, né, essas posições aí. Ele só conseguiu se tornar de fato guerreiro ali pela lealdade que ele tinha a Marley, e no mangá era dito que ele era extremamente puxa-saco do Magafi. E também porque no intuito de salvar a vida do Pork, o irmão dele, o Marcel, que herdou
o Titã Mandíbula e tinha aí uma influência relativamente grande entre os comandantes do exército, manipulou as informações, destruindo a reputação do irmão, do Porky, né, e aumentando a reputação, assim, muito do Reiner, falando que o Reiner era incrível, forte, que tinha capacidade de ser o encouraçado. E ele não fez isso porque ele era bonzinho, não, nem porque ele gostava do amigo ali, até porque eles nem eram tão amigos, né. Ele fez isso porque ele entendia a responsabilidade de você ter, né, um titã como esse, os riscos e também a vida curta, porque ao mesmo tempo que eles têm poder, se ele herda um titã desse, ele só pode sobreviver 13 anos na melhor das hipóteses, né, um tempo curto. Então, para poder garantir que o irmão vivesse uma vida comum, relativamente feliz e longa, ele acabou ajudando o Reiner a conseguir o seu objetivo. Então, nem era para ele ter o encouraçado ali, porque ele tinha tão pouca qualidade que nada faria com que ele conseguisse herdar o Titã. Mas isso também custou caro pro Marcel, que na primeira missão dele, como líder inclusive da missão, ele tinha acabado de adquirir ali o seu Titã Mandíbula, ele foi escalado para ir para Paradis com o Reiner, que tinha pego o blindado, a Annie, que estava com a Titã Fêmea, e o Bertoldo, que tinha acabado também de receber o Colossal. Eles tinham que invadir Paradis e retornarem com o Titã Fundador, e com esse poder eles iam utilizar ali a coordenada que ia permitir o controle total dos titãs puros, que são aqueles que não pensam, eles só pisoteiam e devoram tudo que vem pela frente, sabe? Só que no momento em que ele estava discutindo com o Reiner sobre a missão, inclusive, parecia que ele estava ali meio com dó do povo da ilha, um titã irracional surgiu, foi atacar o Reiner, mas para salvar o Marcel acabou sendo devorado por esse titã, que era ninguém mais, ninguém menos que a Ymir, que a gente conheceu lá atrás, né? Por esse motivo, inclusive, ela quis ir para Marley para poder devolver esse titã pro Porky como forma de poder se redimir por ter devorado o irmão dele, e também porque ela teve acesso às memórias do Marcel e sabia ali, né, tudo que tinha rolado. Então eles decidiram seguir em frente com a missão, mesmo sem a Annie e o Bertoldo estarem de acordo, né? Mas como eles não tinham mais o líder deles, que era o Marcel, havia acabado de ser devorado ali, eles tiveram que encarar. Quando eles vão em direção às muralhas, no anime não mostrou, por isso pode ter ficado aí um pouco confuso pra você, mas o plano original era de que a Titã Fêmea e o Titã Mandíbula revezassem entre si todo esse percurso, esse caminho até ali o portão da muralha, carregando o Reiner e o Bertoldo ali no colo, que nem o babá mesmo, né? E dessa forma, para que eles iam fazer isso? Para poder evitar que os titãs irracionais que pudessem encontrar pelo caminho, né, fossem atrás deles e devorassem eles, acabando com a missão. Só que nesse momento a Annie teve que fazer tudo sozinha, fez o trajeto todo sozinha, que era muito longo. Veio uma horda de titãs atrás dele, então ela teve que correr muito e era para ela estar revezando ali com o Mandíbula, mas não tinha ninguém para fazer esse revezamento com ela. O Titã Colossal não tem a agilidade o suficiente para poder fazer isso e o blindado precisava guardar as energias dele para conseguir arrebentar o portão ali, para poder entrar na muralha, né? Quando eles chegam no destino, tem ali muitos e muitos titãs irracionais atrás deles, ela já tá completamente no limite do uso da energia dela, ela não aguenta mais. Então o Bertoldo acaba se transformando no Colossal, o Reiner em blindado e ele pega a Annie, isso não mostra no anime, só no mangá, e coloca meio que assim aqui entre o seu pescoço e o ombro, sabe? Ela tá praticamente desmaiada, sem energia nem pra caminhar, e por este motivo que nas temporadas anteriores, toda vez que mostrava ali, né, ou mostrando a invasão, ou mostrando um flashback da invasão, a gente nunca via a Annie, porque como que ela estava lá se ela entrou com ele, certo? É justamente por isso, a gente descobre agora que a Annie também, né, entrou junto com eles na muralha, também estava ali junto com eles, só que ela estava guardadinha, escondida, porque o plano original falhou, teve que ser tudo mudado ali, a realização, que ficou só a cargo do Bertoldo e do Reiner. Quando ela acorda, eles já estão ali num lugar de refugiados, né? Agora eles precisam, na verdade, se infiltrar, né, entre os Eldianos e se passar ali por moradores da ilha para conseguirem informações para tentarem, de fato, conseguir concluir a missão, seja de um jeito ou de outro. Bem de longe mostra rapidamente o Eren, a Mikasa e o Aramin também ali sentados, e também conta a história de um homem que se enforcou e que contou ali, né, antes de se matar, como é que a sua família havia sido devorada, o momento da invasão, que ele abre a janela e vê tudo isso.
E para quem não se lembra, essa é uma história que o Bertoldo contou pro Eren quando eles se conheceram lá atrás, sabe? Ele pegou a história de um cara ali que contou pra ele, depois se matou, fingiu que ele era esse cara, ele que tinha vivido isso, e assim ele acabou se passando por morador da ilha, tomando pra ele uma história e acontecimentos de outra pessoa, já mostrando, né, que ele não tinha uma personalidade tão boa assim. Então, entre o dia em que eles invadiram a ilha até o dia em que eles começaram a treinar para poder entrar no grupo de soldados de Parades, eles passaram 2 anos trabalhando como lenhadores. E nesse tempo eles iam tentando, obviamente, reunir informações sobre o Titã Fundador, já que essa era a missão principal deles ali. Então eles descobriram que a família real que estava no poder naquela época era falsa e que a verdadeira família real estava escondida em algum lugar que ninguém sabia onde era, com outro nome, e muito provavelmente porque, além do acordo que eles tinham de não guerrear contra Marley, eles também deviam ter meio que um receio, né, de que os marleyanos tentassem de alguma forma, em algum momento, invadir Parades para poder roubar esse poder deles. E aí, para se proteger, o que eles fizeram? Mudaram lá as lembranças, né, de toda a galera, colocou uma falsa família real no poder e ficou escondidinho ali para ninguém saber quem eles eram. Algumas cenas depois, a gente vê a Annie seguindo o Kenny, já que ela tinha algumas informações de que o alto escalão ali, os líderes do exército e tal, poderiam saber onde é que estava ali o verdadeiro rei, né, que estava como fundador. Só que ela percebeu que aquele homem não era como os outros líderes. Mas o Kenny, cobra criada que ele é, ele viu que estava sendo seguido, acabou surpreendendo a menina, que inventou lá uma história super mirabolante de que a mãe dela tinha dito que ele era o pai e que ela queria conhecer ele. E o Kenny, obviamente, não caiu na conversa fiada da Annie, mas ela conseguiu escapar dele ali. Toda essa explicação sobre o que aconteceu até então, na verdade, eram lembranças do Reiner, que estava tentando naquele momento, enquanto ele lembrava, ele estava municiando uma arma, uma espingarda, para tentar se matar. O peso e o trauma de todos esses acontecimentos é tão grande na cabeça, assim, né, no sentimento dele, que ao longo do anime a gente percebe que ele adquiriu um distúrbio de personalidade tão grande a ponto de, em alguns momentos, ele não conseguir distinguir mais quem ele é. Ele é um Eldiano de Marley, ele é um Eldiano da Ilha de Parades, ele nasceu ali na ilha. Tem momentos que a mente dele meio que se mistura com esses momentos, fica bem confusa, a ponto dele realmente acreditar que nasceu ali dentro da ilha e sempre viveu ali. Junto de tudo isso, essas lembranças também revelaram pra gente que, por mais que ele ainda lute por Marley, ele criou um laço com os moradores de Parades e deixou de ver os caras ali como inimigos, não vê mais eles como demônios, desconstruindo toda aquela lavagem cerebral que Marley fez ao longo de 100 anos nos cidadãos por lá. Enquanto ele está se preparando para cometer o suicídio, ele lembra de estar ajudando e incentivando o Eren, por exemplo, ou então naquela cena em que mostra que eles estavam dando nomes para as poses do Bertoldo dormindo, sabe? Que foi algo que o Connie jogou na cara deles quando eles descobriram quem na verdade a Annie, o Reiner e o Bertoldo eram. E para finalizar, a gente tem novamente a imagem daquele homem, né, sem perna, coitado, lá no hospital, todo detonado, né, vivendo ali junto com os traumatizados de guerra, conversando com o Falco na tentativa de ganhar a confiança do garoto. Por quê? Eu não vou dar spoiler, mas no próximo capítulo, esse cara misterioso aí, que quem já leu o mangá sabe quem é, e talvez muitos de vocês já devem ter pelo menos uma suspeita, vai utilizar dessa confiança aí que ele tá ganhando para colocar um plano muito grande em ação. Esse capítulo teve muitos cortes em relação ao mangá e as coisas acabaram ficando pouco detalhadas, né? Bem mais explicadas mesmo no mangá. Mas apesar disso, eu curti bastante a adaptação, curti a aparência dos titãs que apareceram pela primeira vez, como a Titã Fêmea e também o Titã Colossal. Um pouco diferente, é verdade, do que era feito pelo estúdio Witch, mas ainda assim eu achei que ficou bom, eu gostei. A única coisa que ainda tá me incomodando de verdade é um pouco a falta de criação de um clima de tensão em algumas cenas que era necessário ter isso, né? Eles poderiam ter ganhado um tempo de pausa maior entre um diálogo e outro justamente para criar esse clima,
né, para passar aquela sensação pra gente de tensão, de problemática e que acaba também sendo muito prejudicada pela falta de movimentação de câmera em vários momentos, que deixa tudo muito estático, né? Só com os personagens se mexendo e não passa sensação, emoção nenhuma, não cria um clima para envolver mais a gente emocionalmente no que tá rolando ali. Agora conta pra mim o que você achou desse episódio, o que você gostou, o que você não gostou, e não se esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e também ativar as notificações para toda vez que tiver vídeo novo você ser avisado. Um beijo, até a próxima. Tchau!